Bom, hoje a gente vai falar alguma coisa aqui sobre Nikola Tesla. Ele que disse que se nós soubéssemos a magnificência dos números 369, nós poderíamos ter a chave do universo. Mas o que ele quis dizer com isso, né? Vamos procurar então decifrar esses números e a sua aplicação na prática. É isso que você vai descobrir comigo hoje. Através desses números a gente vai poder entender. É porque a gente está sempre acostumado a ver os números de forma quântica, né? Que é a soma, diminuição, multiplicação. E aqui a gente vê os números de forma qualitativa, a qualidade dos números. Os números que são a representação simbólica, no caso aqui de Tesla, a simbologia da nossa energia. Não só da nossa, né? A energia universal. Vamos pegar todos os números, no caso, os números de 1 a 9. Não temos, então, não se conta o número 0, porque são sempre números qualitativos. O 0 ele encontraria assim no 10, onde o 10 representa a fonte de tudo. E o 9, a conexão com essa fonte. Só que o 10 é a soma do... o 1 é a soma do 1 e o 0. Então o 10 seria representado pelo número 1, que é o alfa, e o 10 o ômega. Assim como em muitas culturas o 10, o 11 no caso, o 11 e o 22 na cultura judaica, eles têm então um simbolismo próprio, né? Agora, se você for somar o 9 com qualquer outro número, vai dar, no caso aqui, 9 somado com 3. Nós vamos então ter o número 12, que dá 3. Então, o 9 não surge, ele não aparece. Por isso até que na Cabala, muitos entendem que não existe o número 9. Na verdade, ele existe, mas de forma oculta. Ele não está explícito, porque ele somado com qualquer outro número vai dar aquele outro número. 9 com 5, 14, 4 e 1, 5. Ou seja, sempre quando a gente juntar os dois algarismos aí, os dois dígitos, somá-los, no caso, para que se conclua apenas um dígito, o 9 desaparece. E então, pegando aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos somar o número 1. Número 1, dobrando ele, nós temos o número 2. Dobrando o número 2, nós temos o número 4. Dobrando o número 4, nós temos o número 8. Dobrando o número 8, nós temos então o 16, só que ao juntarmos os dois dígitos, o 1 e o 6, temos o 7. Dobrando o número 7, nós temos 14, que dobrado, né, juntados os dígitos, dá 5. 5 mais 5, 10. Que, lembrando do que eu havia comentado, 1 e 0. Voltamos então a 1, que dobrando dá 2, e assim um loop sucessivo. E essa é a representação então da matéria densa, a matéria tridimensional na qual a gente vive. E falaremos mais tarde, num outro vídeo, sobre esses outros números, né? Esses aqui de uma forma binária, a representação binária dos números. Pode ver que os números eles são representados, por exemplo, 8 bits, né? 1, 2, 4, 8. Aí teríamos o 16, 32, mas 16, 6 e 1, 7.
32, 3 e 2, 5, ou seja, eles continuam voltando-se a se aplicar aqui. E vai ser muito interessante o entendimento desses números na questão binária, quando nós falamos, então, dos impulsos elétricos e a sua relação com os neurônios. E veremos que não é uma analogia, mas sim a mesma coisa. Passamos, então, para o próximo número aqui, voltando ao gráfico, né? Se nós ligarmos o número 1 aqui na nossa direita, dentro daquele looping lá, né? 1, 2, 4. Daí do 4 vai lá para o 8, do 8 desce para o 7, que desce para o 5, que sobe para o 1, que volta para o 2 e volta para o 4. E assim sucessivamente formando, então, como eu disse, aquele looping infinito. E Tesla observou que é a representação eletromagnética, no qual ele, ao fazer a bobina dele utilizando essa representação, ele conseguia emitir muito mais ondas eletromagnéticas a partir desse formato aqui. Mas percebam que o 3, o 6 e o 9 ficaram de fora. Vamos pegar então o número 3. Se nós pegarmos o número 3, dobrá-lo, nós teremos o número 6. Dobrando o número 6, nós vamos ter o 12. 1 mais 2, 3. Então, juntando os dois dígitos, passamos a ter o 3, que dobrando dá 6. Ou seja, temos um novo looping aqui. E aplicando então no nosso gráfico, o 3 vai para o 6, que volta para o 3. E essa é a representação de uma dimensão mais sutil, onde estariam as moléculas. Se nós pegarmos o hidrogênio, que é inflamável, somarmos com o hidrogênio, nós teremos ainda um componente inflamável, uma molécula inflamável. Se a gente pegar o oxigênio, somarmos com outro oxigênio, oxigênio é inflamável, não importa quantos oxigênios se somem a ele, quantos átomos de oxigênio se somem a ele. Agora, juntando o hidrogênio, que é inflamável, com o oxigênio, que é inflamável, podemos ter aí na fórmula H2O algo inversamente proporcional, no sentido, algo que anula aquilo que estava sendo inflamável, ou seja, o oposto. Então percebam que aqui surge a alquimia, que é a combinação dos átomos, mas ainda a nível de molécula, que é o princípio da matéria. Então, o 9 ainda fica de fora. Mas vamos pegar o número 9. O 9 somado com o 9 temos o 18. 1 e 8, 9. Se nós somarmos novamente o 9, vamos ter 18, que vai dar 9. Então o dígito 9 sempre permanece. E vejam que interessante o 9, né? Se nós multiplicarmos o 9 por 3, teremos 27. 7 mais 2, 9. Por 4, 36, que dá 9. Por 5, vamos ter aí o 45, que dá 9. Por 10, 90. 9 mais 0, 9. Por 11, 9, 9. 18, que dá 9. Ou seja, qualquer número multiplicado pelo 9 vai dar 9. E a soma de todos os números também dá 9, de todos os números anteriores. Vai dar 36, 6, mais 3, 9. E o 9, então, ele representa o que há de mais sutil. Ele antecede a matéria, ele antecede as moléculas. Ele é o que compõe os átomos, mas na forma quântica. De que maneira?
né? Porque o centro dos átomos nós temos então prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons são formados por quarks, que são pulsos de luzes, né? Pulsos de energia. Ao redor nós temos os elétrons, formados por leptons, que são também pulsos de energia. Ou seja, os átomos são pacotes densos de energia, que vão formando as moléculas que formam a nossa matéria. E a gente vai entender aonde isso vai chegar, né, as conexões possíveis com tudo isso. Temos aqui, então, todas as linhas ligadas aonde aquele looping que aqui embaixo forma-se o número 8, que é o sinal do infinito, entendendo que tudo que vai e volta, ou seja, tudo aquilo que você faz retorna, é a lei do retorno. Mas perceba que temos lá o número 9, então tudo que a gente faz volta, mas volta em maior proporção, porque está ligado ao que há de mais sutil. O 9 é a nossa conexão, a nossa fonte, podemos chamar assim, a nossa ligação com Deus, a nossa fonte, eu diria melhor, a ponte que nos liga à fonte de tudo. A fonte da prosperidade, a fonte do desenvolvimento, a fonte da expansão da consciência. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, né? Então nós vimos ali que os números eles são representações simbólicas do princípio da energia manifestada na matéria. Então as ondas, a primeira onda, a luz, que se transforma na vibração, que se transforma em movimento. Então, a luz, vibração, movimento. Traduzindo isso de uma maneira mais prática, né, a luz aí é representada pela eletricidade. A eletricidade gera um campo magnético que gera uma força cinética, ou seja, mecânica, né, um movimento em si. De uma forma mais realista, podemos pegar então aqui a eletricidade. A partir da eletricidade temos aqui uma bobina, né, dentro de um motor. Então ele é um ímã com filamentos em cobre, no qual ele recebe então um impulso elétrico, e esse ímã ele tenta sempre encontrar, corrigir os polos, e com isso ele começa a girar e produz então a energia mecânica, né? Uma engrenagem, ela passa a girar como no motor. Um exemplo prático que nós temos disso, um exemplo simples seria um simples carrinho a motor, no qual o impulso que vem ali do processo eletroquímico de uma pilha, né, o pulso gerado, é a eletricidade. A eletricidade aqui, então, ela se transforma em energia magnética, que passa a se transformar em energia mecânica ou cinética. Numa outra representação, temos então aqui uma hidroelétrica. O princípio é o mesmo. Temos lá a água, mas olha o detalhe que interessante, aqui é uma forma inversa, né? Porque a água ela gira a engrenagem, então, que é a turbina. Ou seja, primeiro agora a energia mecânica. Ao girarmos a turbina, nós criamos um campo magnético ali no gerador, que então se produz a energia elétrica. Essa energia ela é corrigida pelo transformador, mas então nós temos aqui ao inverso da energia elétrica transformada em magnética e mecânica. Nós temos primeiro a energia mecânica transformada em energia magnética e então energia elétrica. Como num dínamo, por exemplo. Um gerador e um motor, o princípio dele é o mesmo.
O nosso corpo também tem energia eletromagnética. Se fala muito pouco da nossa energia eletromagnética. E a nossa energia eletromagnética é muito poderosa. Ainda não sei te dizer o porquê que não se fala, não se explora o potencial magnético do ser humano. Talvez a gente ainda esteja engatinhando para isso. Ou, de repente, não querem que nós descobramos o poder que nós temos. Poder de autocura, poder de expansão, poder de fazermos o impossível, o que parece ser impossível. Nós temos uma energia, uma fonte eletromagnética. E a própria ressonância magnética, ela é um exemplo disso. Ela é um ímã gigante, onde a pessoa então entra dentro, e esse ímã ele entra em ressonância. Vejam interessante a palavra ressonância, né? Aquilo que ressoa, ou seja, em feedback. É um retorno da nossa energia corporal que é produzida graças principalmente graças aos hidrogênios, porque todas as moléculas elas têm elétrons, mas o hidrogênio ele tem elétron em maior quantidade. E o hidrogênio que compõe a água que está em cada uma das nossas células que formam os nossos tecidos. Então todo o nosso corpo produz energia eletromagnética. E essa energia eletromagnética emite elétrons que entram em ressonância com o ímã enorme, no qual ele faz um escaneamento e onde há uma alteração, ele percebe que há uma doença ali. Mas isso é só ainda num primeiro momento para a gente ter uma consciência de que nós temos essa energia eletromagnética e ela já é utilizada para exames. Agora, não se compara com o limite, a expansão do que é essa nossa capacidade, aonde ela pode chegar, o limite dela. Nesse aqui há um limite aí. E vamos entender melhor então aqui que nós somos também, agimos da mesma forma. O nosso corpo ele foi construído, criado da forma onde nós temos aqui a nossa esquerda. Então, o coração representado pelo triângulo, coração, né, bombando, ele provoca uma energia motora, mecânica, que essa energia ela está em sintonia com o pulmão. Percebam, o pulmão ele expande e contrai, ele expande e contrai. Essa expansão e contração já foi provado que você pode produzir energia magnética a partir da oscilação, que é o vibrar. Assim como uma corda de guitarra, ao vibrar uma corda de guitarra, a oscilação emite elétrons, então, que são captados pelo ímã, ou seja, o captador da guitarra, né, absorve esses elétrons e traduz isso em forma de som. Agora, toda essa energia ela é emanada para a nossa glândula pineal, ou seja, para o cérebro, que então é a energia elétrica. Só para recordar, coração, energia mecânica, pulmão, energia magnética, cérebro, energia elétrica. E através da nossa glândula pineal, nós emitimos frequências de onda, onde nós podemos sintonizar planos mais sutis, como planos mais densos, ou mesmo pensamentos, entrar em conexão com pensamentos de outras pessoas. E isso já foi provado por aparelhos, né? Aparelhos já conseguiram detectar de uma forma mais fácil 4 metros, mas aparelhos já detectaram 200 metros de distância. No entanto, a limitação não é do corpo, mas sim do aparelho, porque já observou-se que ilhas distantes, onde determinadas pessoas aprendiam alguma coisa, a ilha que estava a alguns quilômetros de distância, as pessoas, por insight, acabavam fazendo a mesma coisa sem tribos que viviam em ilhas separadas, aprendiam a mesma coisa. Ou seja, elas captavam por ondas vibratórias o conhecimento.
que daí nos remeteria lá aos registros acásticos ou ao inconsciente coletivo de Jung, né? Mas vamos entender aqui que uma pessoa ela pode entrar em sintonia com o pensamento de outra pessoa, mas para que isso ocorra, a outra pessoa também tem que vibrar na mesma frequência. E isso ocorre muitas vezes através do sentimento, do amor, mas pode ocorrer também de forma inversa, né? Como o ódio, a raiva, quando o chamado rogar praga, se a pessoa está numa frequência densa, aquilo vai pegar. Se ela não está naquela frequência densa, aquela energia emanada, ela tem que ir para algum lugar, para onde é que ela vai. Se não pegar em quem está por perto, ela volta para a mesma pessoa, porque a energia não se perde. Mas vamos entender que todas as pessoas, elas, principalmente mais próximas, né, elas vivem sobre o mesmo, sobre as mesmas ondas eletromagnéticas, que seria como se fosse pessoas ligadas num Wi-Fi, cada uma com o seu Wi-Fi, ligada no mesmo roteador. Ou seja, estão conectadas, estão em conexão entre si. E o nosso pensamento, quando ele passa então pelas... a nossa intenção, vamos fazer o processo inverso, do coração para o cérebro, até porque o coração, quando vem de fora, ele capta antes do que o cérebro. Vejam que interessante, né? Pouco se fala sobre isso, mas primeiro a gente sente algo no coração, pode ser uma angústia, pode ser uma alegria, e então depois isso vem em forma de consciência. Mas a intenção somada com o desejo, quando é então verbalizado, ou seja, vibração, ondas de vibração através da voz, a gente emana isso para o universo, pode ser principalmente através de uma oração, a gente conecta a nossa glândula pineal com a fonte de tudo e criamos uma conexão com essa fonte universal. E através das nossas ações, uma vez que nós estamos ligados com a fonte, as nossas ações elas se tornam realidade. E tudo é uma questão de ondas, né? O espectro que a gente vê é um espectro de um feixe muito estreito do que a gente chama matéria. É um feixe muito estreito. E para você ter uma ideia, abaixo de uma frequência em θ, que é 0,3 Hz, a pessoa entra em coma, e acima disso, alfa, que é entre 7 e 15, então, teta, delta, alfa, beta, gama, o hiperbeta, que é 60, acima disso, a pessoa também vai entrar numa crise convulsiva, podendo entrar em coma, ou seja, morre, né? Nós vivemos num espectro muito curto, mas as ondas elas estão muito além e aquém desse espectro que a gente chama de realidade. Agora, na prática, né? Vamos ver de que forma isso funciona. Uma pessoa, então, no primeiro quadrado ali, ela pensa, ela imagina uma casa. Antes de ir para o quadrado da esquerda, vamos descer ali. Abaixo nós temos ali a verbalização, as ondas vibratórias. A gente projeta isso em forma de oração, em conexão com Deus. Então, a atitude de construir a casa lá em cima e à nossa direita embaixo, a realização do sonho. Então, pensamento que se transforma em sentimento, em intenção expressada para a fonte, né? Ela não deve ser expressada para as outras pessoas, porque eles podem bloquear a nossa intenção. Mas conectada, é expressada para a fonte de tudo, que é Deus, e projetada através das nossas ações. E uma vez em sintonia, essa ação ela é projetada na nossa realidade. Quando eu assisti o filme, o documentário, o filme, né, O Segredo, eu vi que falava muito da lei da atração, mas eles tiravam da equação o principal,
que é Deus. As pessoas têm medo de falar de Deus, eu não sei qual o problema, como se não fosse científico. Eu acho que um dia a ciência vai ser tão evoluída a ponto de compreender aspectos de Deus na nossa vida. Mas enfim, não basta você, a lei da atração, você ficar pensando, eu quero, eu quero, eu quero. Não, você tem que verbalizar isso para Deus e aí ele vai conspirar a seu favor, de forma que através das suas ações você transforma isso em realidade, mas entendendo que é necessário paciência, tempo, renúncia, sacrifício, tudo na hora certa. No entanto, a semente ela tem que ser plantada e cultivada. E aí nós teremos então, a projeção da nossa realidade. Tudo que existe emana da nossa realidade. Um ponto ainda que eu não falei em relação ao número 9 é que então o número 9 é a representação da luz, é a fonte. Se você pega um círculo, ele tem 360 graus, que somando dá 9. Dividir ele pela metade, 180 dá 9, 45 graus dá 9. E o 9 ele é o final de um ciclo e o início de um outro. Tanto que com o 9 você pode formar uma espiral, onde um ciclo termina e inicia o outro. Uma criança leva 9 meses para nascer. Uma pessoa reza por 9 dias para conseguir então a graça no 10º dia, a partir do 10º dia, a novena. O número 9 ele é a preparação para a realização e o começo de um novo ciclo. E aqui então nós temos a imagem de duas pessoas que, quando a tua sintonia, o teu desejo está aliado com o desejo do próximo, do outro, ganha um poder muito maior e é emanado para o universo e se reflete na sua realidade, na sua manifestação. Então, esse é o segredo do 369 projetado na nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.